Uma boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham online também. Uma boa noite a todos. Espero que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor, nosso Deus, possa falar contigo neste momento, falar aos nossos corações. Nós estamos diante da palavra do Senhor nesse momento. Gostaria de convidar você nesse momento, antes de que nós possamos fazer qualquer meditação, que nós possamos todos juntos fazer uma oração, pedindo que o Senhor ilumine nossas mentes, os nossos corações, fazendo com que nós possamos ouvir a sua palavra, entendê-la, compreendê-la, que nós possamos vivenciá-la. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui hoje ouvindo demais de Ti, nós estamos aqui para receber da Tua palavra, nós estamos aqui também para receber do Teu sacramento, do Teu pão, nós estamos aqui para nos encontrarmos contigo. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, fale conosco, haja em nosso meio, que o Teu Santo Espírito possa tocar em nossas mentes e em nossos corações, que nós possamos vivenciar as verdades que o Evangelho de Marcos vem nos ensinar nesse momento, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, fale conosco. Pai, eu também oro que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha, meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui agora no nosso 15º domingo após Pentecostes. Eu adoro essa forma de marcar o tempo. Nós estamos nesse 15º período meditando sobre o que é ser igreja, sobre como ser igreja, o que é viver uma vida cristã de fato, uma vida no Espírito Santo. Nós estamos nesse período e a nossa leitura de hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a versículos 23, é o texto que nós vamos ler hoje. Nós já lemos e que nós iremos meditar nesse momento. A nossa leitura de hoje, ela aborda alguns assuntos que para nós podem soar um tanto quanto familiares. Não sei se vocês perceberam, enquanto nós líamos Marcos capítulo 7, que nós estávamos falando sobre assuntos que são extremamente familiares para nós. Mas por algum motivo, por mais que o assunto que estava sendo falado no texto de Marcos fosse um tanto quanto familiar, rotineiro, e que nós o conhecêssemos de cor e salteado, ao mesmo tempo esse assunto parecia um tanto quanto estranho para nós. O assunto da nossa leitura é o lavar as mãos. A nossa leitura basicamente fala sobre lavar as mãos, e lavar as mãos é um assunto do qual todos nós estamos muito familiarizados. Todos nós sabemos da importância de lavar as mãos. Nós aprendemos desde pequenininho que devemos lavar as mãos antes de comer. Quando eu era pequeno, eu me lembro de desenhos e programas educativos que ensinavam com suas musiquinhas que o sabão era o meu amigo, que o sabão ele ia me ajudar a lidar contra as bactérias. Nós devemos saber que a bactéria era o que poderia acabar com a nossa diversão, e o simples fato de lavar as mãos iria impedir com que a bactéria agisse. Na época, nós cantávamos musiquinhas como aquela do Castelo Rá-Tim-Bum, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lava uma mão, lava outra. Lava uma, lava outra. Nós cantávamos, eu cantava isso desde pequeno. Nós aprendemos sobre a importância de lavar as mãos desde criancinhas. Nós falamos para nossas crianças que elas devem sempre lavar as mãos antes de comer. E nós, eu pelo menos, quando estou em um banheiro de shopping ou algum lugar parecido, nós julgamos, nós reparamos nas pessoas que nós vemos e não lavaram as mãos. Eu pelo menos faço isso. Eu, inclusive, quando estou no mesmo ambiente com uma pessoa que eu convivo e eu vejo que ela não lava as mãos, quando ela vai no banheiro eu penso duas vezes, aperta ou não aperta a mão daquela pessoa, porque eu vi que ela foi no mictório e ela não lavou a mão. Então a mão dela deve estar toda contaminada. E eu ainda penso assim, será que eu tenho que pegar na mão dessa pessoa que é totalmente porca? Olha que nojo. Nós, que somos brasileiros, nós somos bem familiarizados com a ideia de lavar as mãos. Nós que somos brasileiros, outros povos até falam,
como o povo brasileiro é limpinho, não é mesmo? Compara, por exemplo, com a quantidade de banho que, por exemplo, um francês toma, com um brasileiro que banha entre 2 vezes por dia até alguns lugares, até mais do que isso. Nós estamos familiarizados com o tema de lavar as mãos. Nós lidamos com isso o tempo inteiro. Nós lavamos as mãos diversas vezes aos dias, durante o nosso dia. Mas, por mais que nós estejamos familiarizados com o ato de lavar as mãos, a forma como esse texto é abordado no texto bíblico que nós acabamos de ler é um tanto quanto estranha para nós. Um tema que é extremamente familiar, lidado de uma maneira totalmente estranha. Totalmente estranha. Primeiramente, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que para nós brasileiros, sejamos francos, é uma coisa que a gente até tem vergonha de admitir. Mas parece que Jesus está do lado errado dessa história inteira. Leia o texto. E você vai ver que Jesus está do lado das pessoas que não lavam as mãos. Como assim Jesus não acha errado que alguns de seus discípulos não lavem as mãos antes de comer? Será que Jesus não se preocupa com bactérias e micróbios? Bom, eu não sei vocês, mas em outros momentos que eu li, principalmente quando eu era pequeno, adolescente, eu via alguém falando desse texto. Eu comigo pensava, e toda vez que eu pensava isso, até vinha um sentimento de culpa só pelo fato de pensar isso. E eu tenho certeza que uma vez na sua vida, pelo menos, você pensou isso lidando com esse texto. Será que Jesus era meio porco? Será que Jesus não gostava de lavar as mãos? Era meio porquinho? Mas como eu disse para vocês, esse assunto, por mais familiar que ele seja para a gente, o lavar as mãos, na verdade, é apresentado de uma maneira completamente estranha da maneira como nós lidamos com lavar as mãos no nosso dia a dia. Nós estamos diante de uma controvérsia sobre lavar as mãos no tempo de Jesus, mas essa controvérsia aqui, ela não está girando por aquilo que eu acredito ser o motivo correto do porquê alguém deve lavar as mãos, que é para evitar micróbios, bactérias, vírus, ainda mais depois de um mundo que viveu uma pandemia que viveu que um simples lavar as mãos podia ter ajudado muito. Parece muito estranho para nós que essas pessoas estejam falando de lavar as mãos, mas elas não estão falando de higiene. Elas estão falando de religiosidade. Elas estão falando como se isso fosse de importância não para a saúde pública ou saúde individual, mas de importância religiosa. Para nós é estranho imaginar que o simples ato de lavar as mãos tenha qualquer tipo de importância religiosa, afinal de contas. As coisas religiosas são aquelas que eu faço ou do bem para o outro. E ainda mais, sejamos sinceros, muito mais do que o bem para o outro que eu faço, religioso mesmo é o que eu sinto no meu coração. É quando eu sinto meu coração arder, né? De amor pelo Senhor, ou quando eu leio a palavra e sinto meu coração arder quando eu tenho um contato. Religiosidade muitas vezes está ligado àquilo que acontece dentro de mim. Mas parece que para o mundo bíblico, o ser religioso é ser alguém que lava as mãos. A verdade é que o máximo que eu já ouvi sobre você ser uma pessoa limpa e isso ter algum efeito religioso na sua vida foi quando um pastor falou que a gente tem que tomar um banho e vestir a melhor roupa para ir para a igreja porque a gente tem que oferecer o nosso melhor para Deus. Apenas isso e nada mais do que isso. Para nós é estranho, então, observar que uma grande controvérsia surge entre Jesus, fariseus e doutores da lei que vieram de Jerusalém por causa do lavar as mãos. São nesses momentos que nós somos relembrados que o mundo bíblico, por mais que seja o nosso mundo, ainda é um mundo totalmente diferente do mundo com o qual nós vivemos, do qual nós pensamos. A forma como eles entendem a realidade é uma forma diferente da nossa. E a gente tem que entender por que eles pensam dessa forma. O nosso texto de hoje, nós vamos encontrar alguns fariseus e alguns doutores da lei que vêm diretamente de Jerusalém. E no Evangelho de Marcos, Jerusalém sempre traz notas de perigo. É de Jerusalém que vem um grande perigo para Jesus. Essas pessoas, elas se reúnem ao redor de Jesus, no primeiro versículo do nosso texto. E essa reunião, essa linguagem
fariseus, doutores da lei de Jerusalém, reunidos ao redor de Jesus, pode trazer uma imagem que traz uma imagem um tanto quanto assustadora. Essas pessoas, elas estão literalmente cercando Jesus de uma forma um tanto quanto ameaçadora para começar a questionar Jesus. E eles perceberam alguma coisa, e eles queriam questionar Jesus sobre esse assunto. O assunto era, eles perceberam que alguns dos discípulos de Jesus lavavam as mãos antes de comer, e outros dos discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Alguns dos discípulos de Jesus comiam os pães com as mãos impuras, outros não. Alguns faziam, outros não faziam. E o assunto aqui é sobre comer o pão. E comer o pão, tema esse que foi iniciado no capítulo anterior, no capítulo 6, na multiplicação dos pães. Nós temos essa primeira multiplicação dos pães e dos peixes no Evangelho de Marcos, no finalzinho do capítulo 6. Logo depois, Jesus caminha sobre as águas e vai para terrenos gentios. Jesus multiplicou o pão em terras israelitas. Depois, no capítulo, viaja, caminha sobre as águas. No capítulo 7, ele passa a ter controvérsias com pessoas a respeito de comida, primeiramente com fariseus e doutores da lei, depois com a mulher sírio-fenícia, e o grande tema é comida, e no capítulo 8 nós temos mais uma vez uma segunda multiplicação dos pães e dos peixes, mas agora não mais com israelitas, mas com gentios no capítulo 8. Marcos, no meio dessas duas multiplicações de pães, ele coloca controvérsias sobre comer. E sobre a forma como os discípulos de Jesus comiam, ou sobre quem poderia comer alguma coisa. E de relance, o texto deixa claro para nós que há uma divisão entre os discípulos de Jesus. Aí existem aqueles que lavam as mãos, existem aqueles que não lavam as mãos antes de comer. E lembrando aqui, mais uma vez, o assunto aqui não tem nada a ver com higiene pessoal. O assunto aqui tem a ver com piedade religiosa. Os fariseus e doutores da lei surgem para questionar por que alguns daqueles discípulos de Jesus não têm as práticas que eles acreditam que todos os discípulos deveriam ter, que é o simples lavar as mãos antes de comer. Isso por quê? Eles acreditam que todos os discípulos de Jesus deveriam viver de acordo com aquilo que eles chamam de a tradição dos anciãos. Os fariseus e doutores da lei viviam de acordo com essa tradição, e ele queria que todos os discípulos de Jesus vivessem. O narrador do evangelho ainda deixa claro para a gente, afirmando que todos os judeus guardam essa tradição. É uma característica do ser judeu ser alguém que lava as mãos. O judeu é aquele que lava as mãos antes de comer, de acordo com o narrador do Evangelho de Marcos. Ele ainda vai falar que todos os discípulos de Jesus faziam isso, menos alguns, os que causaram problema. Na verdade, esses discípulos de Jesus, eles eram a grande exceção à regra do contexto de todos os judeus. E o assunto aqui ia muito além do simples lavar as mãos. O narrador continua que o assunto também diz respeito sobre lavar copos, lavar vasilhas, lavar jarros. Tudo isso, novamente, não por motivos higiênicos, mas por motivos piedosos, por motivos religiosos. E tudo isso, provavelmente, vem de uma tradição e uma interpretação das tradições que se encontram em Levítico, do capítulo 11 até o capítulo 15. Ou seja, tudo isso vem de uma interpretação da lei de Deus, da palavra de Deus, da palavra revelada pelo nosso Deus no Monte Sinai. Um ponto a ser observado, entretanto, é que em Levítico fala que é importante você lavar as mãos e que as mãos devem ser lavadas antes de você participar de um ritual e de comer o pão. Só que tem um ponto. Não eram todas as pessoas que deveriam lavar as mãos. De acordo com Levítico 11 a 15, o ato de lavar as mãos, lavar vasilhas, lavar jarras, lavar copos e lavar todo o resto era apenas tarefa
dos sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que deveriam lavar as mãos. Mas a tradição dos anciãos fazia uma seguinte interpretação. Era como se eles entendessem que Israel, pelo fato de a própria Bíblia, a palavra de Deus, Deuteronômio fala isso, Israel é um povo santo. Êxodo fala que Israel é um povo sacerdotal, é uma nação eleita de Deus. Coisas que 1 Pedro fala sobre a igreja cristã, inclusive. Eles são um povo sacerdotal. E eles deveriam ser sacerdotes de Deus para todo mundo. É como se houvesse um sacerdócio universal dentro do povo de Israel. Por mais Entretanto, apesar de todo o povo ser sacerdote, dentre aquele povo existiam pessoas que eram de fato sacerdotes. Haviam os sacerdotes dos sacerdotes. Por mais que todo o povo fosse sacerdotal, mesmo assim, dentro do povo de Israel havia aqueles que eram santificados, separados para a tarefa sacerdotal, o sacerdote do povo sacerdotal, o sacerdote do sacerdote. Eles, o sacerdote do sacerdote, eram aqueles que tinham a tarefa de lavar as mãos, lavar copos, lavar jarras, para participar dos rituais do templo. A tradição dos anciãos, porém, fazia o seguinte movimento: todo o povo deve ser sacerdotal, logo, todo o povo deve viver da maneira santificada pela qual somente o sacerdote vive. Eles devem viver dessa forma, todo o povo tem que se lavar da mesma forma como Deus ordenou que o sacerdote tem que se lavar também. O povo comum, sacerdotal, mas ainda comum, tem que viver a lei do sacerdote, assim como os sacerdotes. Provavelmente, isso vinha de uma interpretação que todo o lar de Israel era um templo também. Não somente o templo em Jerusalém era o lugar de Deus, mas as pessoas deveriam viver nas suas casas como se suas casas fossem templos. E vamos ser sinceros, vamos fazer uma pausa aqui. Tudo isso a gente ouvindo é muito bonito, não é mesmo? É muito piedoso, muito correto. Quando você fala assim, você deve viver como se sua casa fosse um templo. Você deve viver como se você também fosse um sacerdote de Deus. Esse é o movimento que está sendo feito. E da minha parte, eu nunca criticaria alguém por falar alguma coisa desse sentido. Você tem que viver uma vida mais santa, porque você é santo. Você tem que se esforçar mais, assim como o povo que foi separado para fazer um ofício dentro do povo de Deus. E eles faziam esse movimento, mas é justamente esse o movimento ao qual Jesus traz críticas. Dessa aplicação daquilo que é para pessoas específicas para o todo. Jesus vem trazer crítica à universalização do sacerdócio universal, ou a extrapolação do significado do sacerdócio universal dentro de Israel, essa aplicação para todas as pessoas ali. Jesus tem críticas a esse movimento que os fariseus fazem, porque isso, na forma como Jesus vem demonstrar, na verdade, elas estavam colocando como se fosse palavra de Deus, interpretações da palavra de Deus. Elas estavam indo além. E não que fosse algo errado. Pense comigo, falar para a pessoa, você tem que viver na sua casa da mesma forma como você vive no templo de Deus. Cara, a gente fala isso para todo mundo. A gente fala para as pessoas, você tem que viver, você tem que se esforçar, você tem que ser melhor. Eu quero que você seja santa, nas melhores das intenções. Eu tenho a melhor das intenções para a sua vida. E por isso eu quero que você se esforce para ser o mais santo possível. A gente tem que olhar para os fariseus e para os doutores da lei como pessoas que faziam esse movimento. Que queriam que as pessoas fossem santas. Elas eram um esforço positivo. Mas ao mesmo tempo, esse esforço positivo era adicionar à palavra de Deus aquilo que não era a palavra de Deus. É o movimento que Deuteronômio 4, a nossa leitura do Antigo Testamento, faz. Tomem cuidado para não adicionar à palavra de Deus aquilo que é a palavra do homem. Que é a palavra do homem. Por mais que ela seja correta, justa, boa, possa trazer vida, possa ser algo totalmente aconselhável, cuidado
com esse movimento. Esse movimento da religiosidade, ele é muito perigoso. Afinal de contas, nós temos várias práticas que nós fazemos e ensinamos. Seria bom que você vivesse a sua vida assim. Seria bom que você praticasse as coisas dessa forma. Que você melhorasse a sua vida nesse aspecto X, Y. O problema é que a gente observa que muitas pessoas colocam isso como mais importante do que a própria palavra de Deus. E Jesus continua a sua crítica. Jesus diz que um grande problema nisso tudo, no movimento do que os fariseus fazem, após chamá-los de hipócritas, citar um texto de Isaías, falando que eles têm a palavra de Deus nos seus corações, mas não na sua boca, mas não a guardam no seu coração, é a que muitas vezes você utiliza a palavra de Deus para desobedecer a palavra de Deus. Esse é um movimento estranho, e Jesus cita um exemplo que é sobre alguma coisa que a gente às vezes nem conhece direito, que é o exemplo do Corban. É basicamente, Jesus cita o exemplo, imagina então que essa minha Bíblia, ela vale R$ 2.000. E essa Bíblia ela é extremamente valiosa, que está em minhas mãos, e eu decido oferecê-la como oferta a Deus. R$ 2.000, muito caro, uma oferta muito justa. Deus merece o melhor do que nós temos, não é mesmo? Mas, ao fazer isso, essa pessoa, estaria doando R$ 2.000 para Deus, uma oferta a Deus, deixando meus pais passando fome. E Jesus diz que isso estava se tornando uma prática corriqueira, em que você, para obedecer a Deus, deixa para trás, desobedece o espírito da lei sobre obedecer e honrar ao seu próprio pai. Você tomando uma prática religiosa e se fazendo extremamente religioso, você deixa de cumprir o mandamento em claro, em alto, bom som de Deus sobre aquilo que deve ser feito. Muitas vezes, a gente acha que está fazendo bem, mas na verdade, o nosso movimento é de desobedecer a Deus, de tirar aquele dinheiro que eu tenho separado, que eu entregar numa igreja. Isso eu não estou colocando dentro do aspecto do dízimo, dos 10%, se deve ou não deve ser feito, mas separar um dinheiro, entregar para Deus e colocar para Deus isso aqui e ver o meu próximo que passa fome ao meu lado, sendo que eu poderia ajudá-lo, sendo que existe um mandamento claro e explícito na Bíblia de ajudar o próximo. E eu vou lá e faço algo por Deus, desobedecendo a Deus. E esse aqui é um grande erro. Isso aqui é um grande erro. E Jesus vem com essa crítica. Jesus vem com essa crítica, com esse mandamento. Além disso, meus irmãos, um ponto tem que ser falado aqui sobre esse texto, sobre uma divisão que eu disse que existe entre os discípulos de Jesus. Alguns lavam as mãos e outros não. E alguns chegaram a uma impercepção sobre esse texto. Esse texto, muito mais do que falar somente sobre o evento histórico do confronto de Jesus, nós encontramos aqui em leves relances, uma mensagem para a igreja de Marcos. Imagine a primeira comunidade. Imagine que esse texto coloca na boca de Jesus palavras para uma igreja que tem gentios e judeus juntos. Existe uma divisão entre aqueles que lavam a mão e aqueles que não lavam a mão. Não é como se dentre os 12 de Jesus, literalmente, houvessem algumas pessoas que lavam a mão e não lavam. Esse texto, ele é um convite para a gente ser transportado para a comunidade marcana, para aquela igreja que vivia no período da guerra judaica, pouco antes da queda do templo, mas já em guerra, sofrendo perante os romanos, essa igreja que fugiu de Jerusalém, foi para outro canto e começaram a chegar pessoas que eram gentílicas e se juntaram ao povo de Deus. Essa igreja que venha depois do concílio de Jerusalém, que nós lemos em Atos 15, em que se toma uma decisão de que devemos deixar com que os judeus sigam a lei, e que eles sigam a lei e façam da forma como eles tenham que
como eles sempre fazem. Contudo, os gentios não devem ser consternados, não devem ser impelidos, constrangidos a guardar a lei de Deus. Eles não nasceram judeus e eles não precisam se tornar judeus para receber o Espírito Santo. De forma com que a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é formada por pessoas que eram judias e eram gentílicas. E esse texto nos convida a lidar com um assunto controverso entre uma briga que estava acontecendo na igreja do primeiro século, entre judeus e gentios. Nós lemos Paulo falando sobre os da circuncisão e os que não se circuncidam. Nós lemos Paulo falando sobre pessoas como Pedro em Gálatas, que não quer se assentar à mesa com aqueles que são gentios, e Paulo chama eles de hipócritas. E nós temos aqui Jesus direcionando a essa igreja, falando para os gentios que eles podem continuar vivendo a fé como eles bem entendem. O ponto central e o ponto principal desse texto aqui é simples. Lavar as mãos é importante. Mas, se por algum acaso você é daquele que não enxerga nisso uma atividade religiosa, está tudo bem. Lave suas mãos simplesmente porque nós vivemos em um mundo cheio de sujeiras e bactérias. Você não tem que ser constrangido a lavar as suas mãos, a viver a vida de uma forma específica somente porque você foi ensinado que aquilo é bom para Deus. Ou isso pode servir como exemplos cotidianos, como um exemplo que eu vi há pouco tempo atrás nas redes sociais de um pastor que quase foi demitido de sua igreja porque viram uma foto dele no Acre, utilizando uma bermuda com a sua família num churrasco dentro de casa. Ou qualquer outra situação em que nós não aceitamos isso, nós não queremos isso no nosso meio, mas que na verdade não passa de pura e mera religiosidade, porque nós sempre fizemos assim, mas muitas vezes não viola o claro ensino bíblico. Muitas vezes, quando nós colocamos práticas, doutrinas, usos e costumes na frente da palavra de Deus, nós acabamos utilizando e deturpando a palavra para desobedecê-la. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a olhar para nós mesmos e para a nossa religiosidade, porque é muito fácil falar isso de outros irmãos, de outras igrejas, daquela igreja que todos nós sabemos, que tem aqui, ali, e não olhar para nós mesmos. Nós devemos nos perguntar, qual a minha religiosidade? Qual é aquele assunto que eu tenho para mim, que é extremamente importante, e que eu falo, uma pessoa que faz isso nem crente de verdade é. Essa pessoa aqui, pelo amor de Deus, não passa no portão do céu e faz isso. Essa pessoa aqui votou no Lula, essa pessoa aqui votou no Bolsonaro, essa pessoa aqui vai votar no Marçal, vai votar na Tabata, vai votar no Guilherme Boulos. Deus me livre, Guilherme Boulos é comunista. Comunista não entra no reino dos céus. Meu Deus, esse aqui, ó, tá fazendo campanha para político. Ainda mais agora, nós no DF não estamos vivendo essa realidade, mas no Brasil afora, as pessoas estão debatendo muito sobre política mais uma vez. E mais uma vez o assunto política é um assunto que faz com que as pessoas falem: não tem como você ser crente se você faz isso. Não tem como você ser crente se você faz aquilo. Não tem como você ser crente se você vota em A, B, C, D. Se você é de direita, de esquerda, de centro, ou é isentão. Ou se você é a favor do Alexandre de Moraes, tirar o Twitter. Ou se você é contra e acha que ele está vivendo numa ditadura. E você vai lá e coloca isso aqui. Se você pensa desse jeito, nem crente você deve ser. Meus irmãos, que Deus nos poupe desse pensamento. Seja para A, seja para B. Que nós saibamos que o que realmente define quem é crente e quem não é, está na palavra de Deus. Não naquilo que eu gostaria que a palavra de Deus dissesse, mas ela não diz. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque tu, ó Cristo, se manifestou, caminhou entre nós. Tu, ó Cristo, fala conosco por meio da tua palavra, por meio da tua verdade, e nos envia teu Santo Espírito. E o teu Santo Espírito age. Muitas vezes age em lugares nos quais eu tenho até
Dificuldade. Assim como no primeiro século as pessoas tinham dificuldade de imaginar que o Espírito Santo poderia agir na casa de um homem puro como Cornélio. Eu tenho dificuldade, muitas vezes, em acreditar e aceitar que o Espírito Santo possa fazer coisas com as quais, às vezes, até mesmo eu não concordo, ou até mesmo com as quais eu mesmo não acreditaria. Deus, liberta-me da minha religiosidade, que eu seja aberto para o teu movimento, que eu seja aberto para o teu poder, que eu saiba aceitar a liberdade que o teu Santo Espírito tem de agir. Liberta-nos de nós mesmos, que não seja o nosso gosto e a nossa boa vontade a definir, Pai amado, aquilo que é justo, correto, santo e bom. Ajude-nos, Senhor Jesus Cristo, a não nos tornarmos pessoas religiosas que coam, Pai amado, um mosquito e deixam passar um camelo, Deus. Ajude-nos, Senhor Jesus Cristo, a sermos melhores discípulos teus. Ser conosco é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.